Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na página 27, temos assim na quinta questão. Uma companhia aérea brasileira utiliza-se de equações fracionárias para estabelecer o valor de suas passagens, considerando todas estas contingências. Então, a passagem para a Irlanda passa a custar R$ 3.107, quando X passageiros já compraram suas passagens. A equação fracionária usada pela empresa, neste caso, se encontra ao lado. Então, nós temos aqui, 9x menos 48 sobre 3x igual a 15 sobre 9, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação fracionária, porque temos aqui uma igualdade, tá bom? Então, aqui, letra A, discuta com seu professor e seus colegas qual valor não pode assumir a incógnita x na equação dada. Então, vejam que aqui, o x, ele não pode ser zero, porque se o x for zero, então 3 vezes zero, zero, e não existe nenhuma fração cujo denominador seja igual a zero. Então, aqui o valor de x não pode ser igual a zero, tá certo? Letra B. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, complete os espaços indicados para determinar um número real x que corresponde ao número de passageiros que já adquiriram suas passagens. Então, nesse caso aqui, vocês poderiam ter feito o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, aqui nós teríamos que 9 iria multiplicar 9x menos 48. 9 que multiplica 9x menos 48 igual a 15 que irá multiplicar 3x. Então, aqui fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, nós temos que 9 vezes 9x é igual a 81x, menos 9 vezes 48, 432, tá certo? Igual 15 vezes 3x, 45x, temos aqui uma equação do primeiro grau, tá certo? Na incógnita x. Então, aqui organizando, vocês fariam o quê? 81x menos 45x, que seria igual a 36x, tá certo? E o menos 432 passaria para o segundo lado com a operação inversa. Tá subtraindo no primeiro lado, passa para o segundo lado, tá certo? Positivo. Então, aí vocês teriam que isolar o x. Para encontrar o valor de x, seria 432 dividido por 36. Então, vocês encontrariam que x é igual a 12, certo? Realizando uma pesquisa rápida pelo celular, os estudantes descobriram que passagens para One Way, somente um trecho, chegam próximas aos valores de passagem para One Tripper, trecho completo. Isto é, comprar uma passagem apenas de ida geralmente custa quase o mesmo do que comprar passagens de ida e volta quando adquiridas conjuntamente, certo? Então, sexta questão, uma companhia aérea utiliza duas frações algébricas distintas, ou seja, diferentes, para representar os valores de suas passagens One Way e One Tripper. Vejas abaixo. Então, temos aqui, sendo que x representa uma taxa em milhares de reais. Então, temos aqui, tá certo? As frações algébricas representando cada uma delas, tá certo? Temos aqui, One Way, que é 12x sobre x ao quadrado menos 4. E One Tripper, que é 8x, tá certo? Sobre x ao quadrado menos 4x mais 4, tá certo? Então, letra A, complete os espaços indicados para encontrar a expressão algébrica que representa a diferença entre os valores das passagens One Tripper e da passagem One Way. Então, aqui, a diferença é a subtração entre os dois, tá certo? Então, seria a subtração dessa fração algébrica por essa fração algébrica, tá certo? Então, como foi colocado aqui. Então, percebam que os denominadores são diferentes, então, teria que tirar o MMC de seus denominadores, tá certo? Então, vejam que aqui, para tirar o MMC de seus denominadores, teríamos que fatorar cada um desses denominadores. Então, para fatorar esse denominador aqui, esse primeiro denominador, vejam que aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, bastava vocês extraírem a raiz quadrada dos termos das extremidades. Seria a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, menos raiz quadrada de 4, que seria 2. Então, aqui, o MMC seria x menos 2 elevado ao quadrado, seria a fatoração desse primeiro denominador.
E no segundo denominador, eu tenho diferença de 2 quadrados, tá certo? Então, aí, nesse caso, como foi colocado aqui, ó, x menos 2 elevado ao quadrado foi o MMC, tá certo? Dessa primeira fração algébrica, desse primeiro denominador. Menos, nesse outro caso aqui, diferença de 2 quadrados. Então, aqui, quando aqui nós sabemos que é diferença de 2 quadrados, quando nós temos dois termos e um sinal de menos entre esses dois termos, e esses dois termos serão quadrados perfeitos. Então, vocês teriam que extrair a raiz quadrada desses dois termos. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 4, 2. Então, aí a fatoração seria o primeiro produto, a soma dessas raízes, e o segundo produto seria a diferença dessas raízes. E aqui, os numeradores, por enquanto, eu repeti, certo? Então, observando agora, de acordo com essas fatorações, então, os termos que são iguais, tá certo? Então, o MMC será aquele de maior grau, então, nesse caso, eu tenho x menos 2 ao quadrado, e aqui x menos 2, então, nesse caso, prevalece o de maior grau. E o termo que não é comum também se repete. Então, o que é que vocês fariam aqui? Seria, no caso, o MMC foi quem? X mais 2 que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado. Então, aí vocês iriam encontrar o numerador através da seguinte forma. Seria esse denominador novo dividido pelo denominador anterior e o resultado multiplicado pelo numerador. Então, seria x mais 2, que multiplica x menos 2 ao quadrado, dividido por x menos 2 ao quadrado. Cancelaria os termos iguais, ficou x mais 2, que será multiplicado por 8x, tá certo? Como eu coloquei aqui. Menos, aí eu faria x mais 2, que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado, dividido por x mais 2, tá certo? Que multiplica x menos 2. Então, percebam que aqui eu posso cancelar x mais 2 e cancelar apenas um x menos 2. Então, ainda fica 1x menos 2, que será multiplicado com 12x, como foi colocado aqui, tá certo? Então, percebam que o denominador agora eu irei apenas repetir. Então, aqui vocês fariam a propriedade distributiva da multiplicação para poder eliminar esses parênteses. Seria 8x vezes x, seria 8x ao quadrado, mais 8x vezes 2, seria 16x, tá certo? Então, menos 12x vezes x, 12x ao quadrado, na multiplicação menos com menos, mais 12x vezes 2, 24x. Então, agora vocês iriam juntar os termos semelhantes. Seria, no caso, 8x ao quadrado, menos 12x ao quadrado. Então, nesse caso, ó, quando eu tenho dois termos com sinais diferentes, subtrai e prevalece o sinal do maior. 12 menos 8 é igual a 4, repete o x ao quadrado, certo? E aqui, ó, esses dois termos que são semelhantes, então sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui ficou positivo. 16 mais 24 é igual a 40, repete a variável x, certo? Então, aqui, depois de ter feito isso, vocês iriam fazer o quê? Simplificar, tá bom? Então, aqui no denominador não tenho que simplificar, vocês iriam repetir. E com relação ao numerador, vocês iriam observar o seguinte. Vocês iriam observar que pode utilizar aqui o quê? É fator comum em evidência, não é verdade? Então, percebam que, nesse caso, em relação ao coeficiente, 4 é o número máximo que dá para dividir esses coeficientes, 4 e 40. Então, eu coloquei aqui 4 em evidência. Em relação às variáveis, nós temos x ao quadrado e x. Então, o fator comum, tá certo? É o de menor grau, que no caso é o x. Então, 4x seria o fator em evidência. Para descobrir o próximo fator, que é aquele que fica dentro do parênteses, vocês fariam o quê? Nesse caso, eu comecei pelo positivo, tá certo? Então, pode começar por qualquer um dos dois, tá bom? Então, aqui eu fiz o quê? 40x dividido por 4x, cancela os termos iguais, no caso, a variável x, 40 dividido por 4, 10. Menos, repete esse menos, 4x ao quadrado dividido por 4x, cancela aqui o 4, x ao quadrado dividido por x, tá certo? Então, aqui vocês iriam repetir o x e subtrair os expoentes, porque na divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1, tá certo? Então, aqui ficaria dessa forma essa expressão, tá bom? Então, agora aqui na letra B, a seguir determine a condição de existência de cada uma das frações algébricas, completando os espaços indicados nas desigualdades abaixo. Então, aqui, referente a esse primeiro denominador, para determinar a condição de existência, nós trabalhamos exclusivamente com o denominador da fração algébrica, tá certo? Então, aqui, a primeira fração tem o denominador x ao quadrado menos 4x mais 4, que será diferente de zero. Sempre será diferente de zero, tá certo? Então, aqui nesse caso, vocês iriam perceber que só era fatorar. A gente já fatorou aqui e viu que a fatoração dessa expressão é quem?
x menos 2 elevado ao quadrado, não é verdade? Aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui vocês fariam o seguinte, seria, no caso, x menos 2, na verdade, diferente de 0. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, vocês iriam isolar o x, e o menos 2 passaria para o segundo lado com a operação inversa, tá? Negativo passaria a positivo, certo? Então, 0 com mais 2 dá mais 2, então, x tem que ser diferente de mais 2, tá certo? Porque esse x aqui for igual a 2, o denominador dessa fração será 0, o que não pode, tá certo? Então, aqui x pode assumir qualquer valor, menos o 2 para essa primeira fração algébrica. Na segunda fração algébrica, também já fatoramos, a fatoração é a diferença de 2 quadrados, será o quê? X mais 2 que multiplica x menos 2. Então, aqui resolvendo esse primeiro fator, seria o quê? X mais 2 diferente de 0. Então, o 2 passaria para o segundo lado, com a operação inversa, tá? Positivo passaria a negativo, então x tem que ser diferente de menos 2. E com relação ao segundo fator, também seria x menos 2 diferente de 0. O menos 2 passaria para o segundo lado com a operação inversa. Ficaria 0 mais 2, onde 0 mais 2 é mais 2. Então, nesse caso aqui, nessa segunda fração algébrica, x pode ser qualquer valor. Só não pode ser menos 2 e nem 2 positivo, porque se for, o denominador da fração será igual a 0, o que não pode, tá certo? Agora, na letra C, sabendo que x representa a taxa em milhares de reais e o valor de x é igual a 9, qual é a diferença aproximada entre os valores das passagens de ambas as modalidades? Já determinamos aqui a expressão que representa essa diferença. Então, para saber aqui com relação ao valor, se x é igual a 9, vocês iriam simplesmente substituir aqui x por 9 e resolver aí a expressão numérica, tá certo? Ficaria 4 vezes 9 vezes 10 menos 9, isso no numerador. No denominador ficaria 9 mais 2 vezes 9 menos 2, e esse aqui, no caso, 9 menos 2 seria elevado ao quadrado. Então, vocês teriam que primeiramente resolver aqui a potência, tá certo? Resolvia primeiramente o que está dentro do parênteses, 9 menos 2, que seria igual a 7, 7 elevado ao quadrado, que seria igual a 49, e depois 49 iria multiplicar com quem? 9 mais 2, que é igual a 11, então seria 11 vezes 49, tá certo? Então, aí vocês fariam também com o numerador, seria 4 vezes 9, vezes, tá certo? Aqui seria 10 menos 9, que era igual a 1, então 4 vezes 9, 36, vezes 1, daria 36, aí vocês iriam fazer a divisão dos resultados encontrados, tanto no numerador quanto no denominador. Lembrando que, nesse caso, é em milhares de reais, tá certo? Então, vocês aí teriam que multiplicar esse resultado por 1.000, tá bom? Para poder transformar em milhares de reais e estariam encontrando esse resultado aqui, que o valor seria R$ 66,79, tá certo? Vamos verificar a sua compreensão. Então, na sétima questão, temos assim: o grupo de estudantes realizou a comparação dos preços das passagens aéreas de duas companhias distintas para o mesmo destino e com as mesmas datas de ida e volta. O preço das passagens é dado pelas seguintes frações algébricas: companhia A, x mais 1 sobre x, companhia B, 2x menos 2 sobre 3x. Letra A. Escreva a expressão algébrica que representa a diferença entre os preços das passagens das companhias A e B. Então, a diferença, no caso, é a subtração entre essas duas frações algébricas. No caso, seria x mais 1 sobre x, menos 2x menos 2 sobre 3x. Então, quando os denominadores são diferentes, é necessário tirar o MMC. Então, nesse caso, o MMC do primeiro denominador, tá certo? De x é x, e o MMC de 3x será 3x. Nesse caso, nós iremos analisar da seguinte forma. Vejam que em relação ao 3, tá certo? Não é um fator comum entre os dois, eu irei repetir. E o x é um fator comum entre os dois, então repete uma única vez. Logo, o MMC de 3x e x será 3x, tá certo? Então, para descobrir quem é o numerador, vai dividir 3x por x e logo em seguida multiplicar por x mais 1. O mesmo acontece com a segunda fração algébrica. Será 3x dividido por 3x, o resultado multiplicado por 2x menos 2. Então, 3x dividido por x, cancela os termos iguais, sobrou 3. 3 que irá multiplicar quem? X e 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Menos 3x dividido por 3x, 1. 1 vezes 2x, 2x. Tá certo? Então, aqui, ó,
Vejam que antes dessa fração algébrica, nós temos um sinal de menos aqui. Logo, os termos que estão nesse numerador aqui, depois desse sinal de menos, serão modificados. Vejam que o 2x era positivo, ele ficou negativo, e o 2 que está negativo, ele ficará positivo. Então, 3x dividido por 3x foi igual a 1. 1 vezes 2, 2, tá certo? Logo em seguida, nós iremos juntar os termos semelhantes. Então, repete o denominador 3x, irá juntar os termos semelhantes, 3x menos 2x, 3 menos 2, 1. Posso representar apenas pela variável x. Mais 3 mais 2, 5. Então, ficou aí a seguinte fração algébrica. X mais 5 sobre 3x, correto? Para B, se x é o preço do dólar no momento que você está resolvendo esta atividade, quanto custaria cada passagem em milhares de reais aproximadamente? Então, atualmente, o preço do dólar é R$ 5,57. Então, vocês iriam substituir, certo, o x por 5,57. Então, para essa primeira companhia, que é a companhia A, seria 5,57 mais 1 sobre 5,57. Lembrando que é em milhares de reais, tá certo? Então, aqui, 5,57 mais 1, soma no caso 1 com a parte inteira, fica 6,57, dividido por 5,57, que será aproximadamente 1.179,53, tá certo? Com relação à companhia B, substituir o x por 5,57, então aqui entre o 2 e o x tem uma multiplicação, e entre o 3 e o x também tem uma multiplicação. Então, ficou 2 vezes 5,57, porque iremos substituir o x por 5,57, menos 2 sobre 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 5,57. Então, aqui, no numerador, resolve primeiro a multiplicação, depois a subtração. Então, 2 vezes 5,57 é igual a 11,14. Menos 2 será igual a 9,14, no caso, subtrai apenas com a parte inteira. E aqui, 3 vezes 5,57 é igual a 16,71. Então, aqui vocês fariam a divisão, tá certo? Seria, no caso, 9,14, tá certo? Dividido por 16,71, que seria aproximadamente 546,98, certo? Então, na letra C, então, qual seria a diferença aproximada entre os preços das passagens das companhias A e B? Então, já sabemos qual é a fração algébrica que representa essa diferença. Então, vocês iriam substituir aí o x por R$ 5,57, tá certo? Então, seria, no lugar do x, 5,57 mais 5, que seria 10,57, porque somos 5 com a parte inteira, no caso com 5, sobre 3 vezes 5,57, que nós já vimos aqui, tá certo? Que é igual a 16,71, porque nós temos aqui, ó, o 3x no denominador. Então, efetuando essa divisão aí, em milhares de reais, será aproximadamente essa diferença de 632,56, tá certo? Então, oitava questão, uma agência de viagens de intercâmbio possui parceria com algumas companhias aéreas. No salão do estudante, essa agência idealizou uma promoção. Os primeiros 5 estudantes que conseguissem descobrir o mês relacionado ao valor da passagem ganhariam 20% de desconto na compra. Esse preço seria descoberto por meio da resolução de uma equação fracionária, sendo que o valor de x representa numericamente o mês referente ao voo, tá certo? Então, aqui, ó, 5 dos integrantes do grupo de estudantes decidiram encarar o desafio e juntaram-se a outros 95 estudantes. Os participantes teriam 2 minutos e meio para responder a questão e entregar sua folha aos examinadores. Veja a equação fracionária proposta e resolva você também. Então, quando é que nós temos uma equação fracionária? Quando nós temos, primeiramente, uma igualdade, temos expressões algébricas, onde um dos termos será uma fração algébrica, tá certo? Então, vejam aqui que eu tenho, na verdade, 2 termos que são frações algébricas, porque tem letras, tem variáveis em seus denominadores, tá certo? Então, aqui apenas 25 estudantes conseguiram terminar o cálculo a tempo. Então, assinale a alternativa incorreta, tá certo? Então, eu peguei aqui, ó, a expressão, tá certo? No caso,
eu tirei primeiramente o MMC, porque os denominadores são diferentes. Então, o MMC de x é x, o MMC de 2 é 2, e nesse caso aqui não tem como fatorar também não. O MMC de x mais 2 será x mais 2. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o MMC será nada mais do que o produto entre esses termos. Será aqui 2 vezes x, 2x, que irá multiplicar x mais 2. Tá certo? Então, eu coloquei aqui um traço horizontal, coloquei o denominador, que será agora 2x que multiplica x mais 2 para o primeiro lado da equação, e coloquei também 2x que multiplica x mais 2 para o segundo lado da equação. Então, vocês iriam, nesse caso, para descobrir que é o numerador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá certo? Divide o MMC pelo denominador anterior e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 2x que multiplica x mais 2 dividido por x mais 2, cancelaria os termos iguais, no caso x mais 2, sobrou quem? 2x, que vai multiplicar 6. Então, 2x vezes 6, 12x. Mais, então agora com relação à segunda fração, seria 2x que multiplica x mais 2, dividido por 2, cancelaria os termos iguais, no caso o 2, então ficaria o quê? X que multiplica x mais 2 vezes 1, seria x que multiplica x mais 2, certo? Agora, com relação ao que está depois do sinal de igualdade, seria 2x, tá certo? Que multiplica x mais 2, dividido por x, cancelaria apenas o x aqui, ó. Ficaria 2 que multiplica x mais 2, multiplicado por 5/2. Então, seria 5/2 que multiplica 2 vezes x mais 2, certo? Então, depois que faz todo esse procedimento, já que é uma igualdade, já que é uma equação fracionária, pode cancelar os denominadores, ficando apenas com os numeradores. Sendo que aqui eu cancelei os denominadores e cancelei também aqui, ó, o denominador 2 com o fator 2 aqui. Pode cancelar também. Então, quem ficou aqui, tá certo? Nos numeradores. Então, já fiz eliminando os parênteses. Então, aqui eu repeti o 12x, mais x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x. Igual, nesse caso, quando eu cancelei, ficou 5, que vai multiplicar x mais 2. Então, 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 2, tá certo? 10, tá bom? Então, aqui vejam que eu já eliminei os parênteses. Agora, eu tenho aqui uma equação. No caso, será uma equação do segundo grau, tá certo? Porque o maior grau da equação é 2. Então, aqui, organizando, para igualar a zero e juntar os termos semelhantes, eu coloquei logo x ao quadrado, que é o primeiro termo, mais, por que 14? Porque esses dois termos aqui, ó, são semelhantes. Então, aqui eu fiz 12 mais 2, 14, repete o x, tá certo? Esse 5x mais 10, que está depois da igualdade, passei para antes da igualdade, trocando os seus sinais. O 5x estava positivo, veio negativo para antes da igualdade, o 10 estava positivo, veio negativo para antes da igualdade. Então, aqui eu juntei agora os termos semelhantes, novamente, que no caso é o 14x com menos 5x. Então, aqui repeti o x ao quadrado, aqui eu tenho mais com menos, menos, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto. Repeti aqui o sinal do 14. Então, eu tenho 14 menos 5, 9, repete o x, nesse caso repete o menos 10, igual a zero. Tenho aqui uma equação do segundo grau completa, onde o coeficiente A que está oculto é 1, coeficiente B é 9, coeficiente C é o menos 10. Vamos encontrar agora o discriminante representado pelo delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos substituir aí o B por 9, ficaria 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que é 81, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10, dentro do parênteses, porque está negativo. Repeti o 81, tá certo aqui. Nesse caso, antes de efetuar as multiplicações, fiz logo o jogo de sinais. Menos com menos mais na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, aqui, 81 mais 40 é igual a 121. Agora, vamos encontrar quem são as suas raízes. Tá certo? Quem será x' e x duas linhas. Então, aqui, no caso, para encontrar suas raízes, será o quê? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui, menos b, quem é b? 9, então seria menos 9, tá certo? No caso, vou fazer primeiramente com a raiz sendo negativa. Então, menos raiz quadrada de delta. Então, a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121, sobre 2 vezes a. O ar que é igual a 1, tá certo? Então, aqui, ó, menos com menos
mais sinais iguais, soma e repete sinal. 9 mais 11, 20. Aqui 2 vezes 1, 2. Então, aqui menos 20 dividido por 2 é igual a menos 10. Sendo que não convém, não serve, porque estamos procurando um número para representar o mês. Tá certo? E não existe mês, tá certo? Representado por um número negativo. Ok? Então, agora vamos encontrar x duas linhas, quando a raiz agora ela é positiva. Então, aqui menos com mais, menos, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto. O 11 é maior, então prevalece o sinal positivo. Então, aqui 11 menos 9, tá certo? Será igual a 2. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, aí, nesse caso, a questão fala que, logo no começo aqui, ó, que o valor de x representaria numericamente o mês referente ao voo. Então, no caso, o valor de x aí foi igual a 1. Então, o voo será em janeiro, tá certo? Porque 1 representa o primeiro mês do ano, que é janeiro. Então, aqui, apenas 25 estudantes conseguiram terminar o cálculo a tempo. Assinale a alternativa incorreta. Então, este mês é considerado como um mês de alta temporada para o turismo? Sim, porque é um mês de férias, tá certo? Então, aqui está correta. A questão que é a incorreta. Este mês faz parte do verão brasileiro? Sim, também está correto. Este mês é fevereiro? Não. Então, é correta aí a letra C. Este mês é janeiro? Sim. Ok? Então, aí seria para marcar a alternativa C. Ok? Nona questão, temos assim agora. Uma empresa aérea representa seus custos diversos por meio de expressões algébricas. Utiliza a incógnita x para representar o valor do dólar do dia da compra. Em outra fração algébrica, utiliza a incógnita y para representar o valor do euro. Por fim, a empresa se serve de uma terceira fração algébrica que possui a incógnita z para representar o real. Estas expressões algébricas são usadas para o cálculo de custos de produtos e serviços nacionais. Então, na expressão 1, nós temos o seguinte: 2x mais 4 sobre x mais 1, mais x que multiplica 4x mais 4 sobre x menos 1. Vejam que os denominadores são diferentes, então tem que tirar o MMC. Então, nesse caso aqui, vejam que x mais 1 não tem como fatorar, não é verdade? Então, nesse caso aqui, o MMC de x mais 1 é x mais 1, assim como o MMC de x menos 1 será x menos 1. Então, o MMC de x mais 1 e de x menos 1 será o produto entre eles, como eu coloquei aqui. Então, agora vamos determinar quem será o numerador, tá certo? Então, eu coloquei aqui x mais 1 que multiplica x menos 1, tá certo? Coloquei aqui o traço horizontal, então, para a primeira fração, mas para a segunda fração também coloquei o denominador x mais 1 que multiplica x menos 1, tá certo? Então, aqui, nesse caso, será x mais 1 que multiplica x menos 1, dividido por x mais 1, cancela os termos iguais, sobrou x menos 1, que será multiplicado, tá certo, por 2x mais 4, como eu coloquei aqui. Mais x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1, cancela os termos iguais, sobrou x mais 1, que irá multiplicar quem? Que irá multiplicar toda essa expressão aqui, tá certo? Que irá multiplicar x, tá certo? Que multiplica 4x mais 4, tá certo? Agora, para eliminar esses parênteses dos numeradores, então teremos que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Será 2x vezes x, então nesse caso x vezes x é x ao quadrado, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1 dá menos 2x, tá certo? Agora com relação ao 4, 4 vezes x, 4x, aqui na multiplicação mais com menos é menos, 4 vezes 1, 4. Com relação, veja que eu coloquei já em um único denominador, porque os denominadores são iguais. Então, mantém o denominador, tá certo? E faz a operação com os numeradores. Lembrando que aqui eu tenho quadrado da soma pela diferença. Então, nesse caso, vejam que x é o primeiro termo dos dois fatores. Então, aqui ficará o seguinte: x ao quadrado, tá certo? Porque aqui vocês fariam a propriedade distributiva da multiplicação. Mas como aqui eu tenho dois fatores, onde os primeiros termos são iguais e o segundo termo também. Tá certo? Então, aqui ficaria x ao quadrado, mais com menos, menos, 1 vezes 1, 1, tá certo? Então, aqui já reduzi. Então, agora, com relação à eliminação desse outro parênteses, tá certo? Ficaria o quê? X vezes 4x seria 4x ao quadrado, mais x vezes 4 seria 4x.
Então, por que eu ainda deixei dentro do parênteses? Porque ainda falta multiplicar, tá certo? Por x mais 1. Então, aqui eu repeti, ó, 2x ao quadrado menos 2x mais 4x menos 4. Então, aqui vocês fariam 4x ao quadrado vezes x, seria 4x ao cubo, tá certo? 4x ao quadrado vezes 1 dá 4x ao quadrado. Agora, 4x vezes x seria 4x ao quadrado. 4x vezes 1, 4x. Juntando agora os termos semelhantes, coloquei aqui na ordem em relação aos graus. Então, 4x ao cubo, não tem nenhum termo aí semelhante a ele, eu repeti. Agora, com relação ao x ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado, tá certo? Mais 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá igual a 10x ao quadrado. Com relação ao x, menos com mais aqui, menos 4 menos 2, 2, seria 2x. 2x mais 4x, 6x. E nesse caso aqui, o termo independente repete porque é o único termo que não contém a variável x. Então, aqui o resultado dessa adição entre essas frações algébricas será igual a 4x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 6x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1. Vejam que o resultado é uma fração algébrica porque eu tenho variável em seu denominador, correto? Então, agora, com relação à expressão 2, então vejam que os denominadores são diferentes, então teria que tirar o MMC de seus denominadores. Então, nesse primeiro denominador, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Onde, nesse caso, a fatoração será extrair a raiz quadrada dos termos das extremidades. Raiz quadrada de y ao quadrado, y mais raiz quadrada de 4, 2. Então, nesse caso, como é trinômio quadrado perfeito, será, no caso, o resultado, tá certo, é elevado ao quadrado. O resultado dessas raízes é elevado ao quadrado. E com relação a y mais 2, então nós temos que o MMC de y mais 2 é o próprio y mais 2. Então, analisando agora essas fatorações, podemos ver, tá certo, que temos termos em comum, que é o y mais 2, sendo que prevalece aquele de maior grau. No caso, y mais 2 elevado ao quadrado será o MMC entre esses dois termos. Então, aqui, como eu tenho duas frações algébricas, então eu coloquei aqui dois traços horizontais, onde os denominadores agora passarão a ser y mais 2 elevado ao quadrado. Então, agora, para descobrir quem são os numeradores, será y mais 2, tá certo, elevado ao quadrado, dividido por y ao quadrado mais 4y mais 4, sendo que isso daqui é igual a y mais 2 elevado ao quadrado. Então, na verdade, é y mais 2 elevado ao quadrado, dividido por y mais 2 elevado ao quadrado, que é igual a 1. 1 vezes 20y, 20y, mais 1 vezes 45, 45. Mais, então, agora com relação à segunda fração algébrica, y mais 2 elevado ao quadrado, dividido por y mais 2. Nesse caso aqui, potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, será y mais 2 que irá multiplicar y menos 10, como eu coloquei aqui. Então, nesse caso, eu repeti, tá certo? O denominador y mais 2 ao quadrado. Repeti aqui a primeira fração, tá certo? O primeiro numerador da primeira fração, 20y mais 45. E aqui efetuo o quê? A propriedade distributiva da multiplicação. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Menos 10 vezes y, menos 10y. Menos 10 vezes mais 2, menos com mais, menos 10 vezes 2, 20. Junto os termos semelhantes, coloquei logo na ordem em relação aos graus. Então, y ao quadrado mais, tá certo? Nesse caso aqui, 20y, tá certo? Mais 2y será igual a 22y. 22y menos 10y, 12y, tá certo? Então, aqui, ó, 45 menos 20 será igual a mais 25, porque prevalece o sinal do maior valor absoluto. Então, o resultado foi y ao quadrado mais 12y mais 25 sobre y mais 2 elevado ao quadrado. Então, com relação à expressão 3, nós temos z menos 7 sobre z ao quadrado menos z menos 56, menos 10z menos 70 sobre z menos 7. Vejam que os denominadores são diferentes, então vocês teriam que tirar o MMC dos denominadores. Então, nesse primeiro denominador, vejam que aí a fatoração que vocês iriam utilizar não seria de trinômio quadrado perfeito, porque não temos raiz quadrada para 56, raiz quadrada exata.
Então, aí a fatoração seria de equação do segundo grau, tá certo? Então, aí nesse caso, vocês teriam que encontrar quem é z' e z duas linhas, já que aqui nós temos uma expressão que está em função da incógnita z, tá certo? E com relação ao segundo denominador, z menos 7, o MMC seria o próprio z menos 7, porque não teríamos como fatorar, tá certo? Então, aqui, para encontrar quem são suas raízes, vocês iriam encontrar que z' é igual a menos 7 e z duas linhas, 8. Então, a forma fatorada seria z menos 7, que multiplica z mais 8. Então, aqui, se vocês analisarem agora a fatoração entre essas duas frações algébricas, então aqui seria z menos 7, que multiplica z mais 8, e aqui é z menos 7. Então, os termos iguais, vocês iriam repetir uma única vez, e repete também o fator que não é comum. Então, isso aqui passaria a ser o novo denominador entre as duas frações algébricas. Então, para descobrir o numerador, divide esse novo denominador pelo denominador anterior, tá certo? Então, aqui, z menos 7, que multiplica z mais 8, dividido por z ao quadrado menos z menos 56, é igual a 1. Por quê? Essa fatoração, tá certo? Foi o resultado que eu obtive através dessa expressão. Então, nesse caso, z menos 7, que multiplica z mais 8, dividido por z ao quadrado menos z menos 56, será igual a 1. 1 vezes z menos 7 será z menos 7, menos... Agora, z menos 7, que multiplica z mais 8, dividido por z menos 7, cancela os termos iguais, no caso, z menos 7, sobrou o z mais 8, que será multiplicado por 10z menos 70, como foi colocado aqui. Então, nesse caso, vejam que eu repeti, tá certo? O denominador z menos 7, que multiplica z mais 8. Repetir aqui o primeiro numerador, z menos 7, menos, vamos fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação para poder eliminar esse parênteses. Então, seria 10z vezes z, 10z ao quadrado, mais 10z vezes 8, 80z, menos 70 vezes z, menos 70z. Nesse caso aqui, menos com mais, menos 70 vezes 8, 560, tá certo? Então, agora vamos eliminar esse parênteses, obedecendo o sinal de menos que nós temos aqui antes do parênteses. Então, todos os termos que estão dentro do parênteses irão modificar os seus sinais. E vejam que eu tenho aqui esses dois termos que são semelhantes. Logo, eu já posso reduzir. Vejam que mais com menos é menos. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto, que no caso é positivo. 80 menos 70 é igual a 10, tá certo? 10z. Então, nesse caso, eu vou repetir aqui, ó, z menos 7. O 10z ao quadrado que estava dentro do parênteses positivo, sai de dentro do parênteses negativo. Nesse caso aqui, o resultado que deu 10z positivo, sai de dentro do parênteses, menos 10z. E aqui o menos 560 sai de dentro do parênteses, mais 560, tá certo? Então, agora vamos juntar os termos semelhantes. Eu coloquei já aqui na ordem em relação aos graus. Então, eu coloquei menos 10z ao quadrado, porque não tem nenhum termo semelhante a ele, eu repeti. Então, aqui menos 10z com z. Então, aqui o z está positivo. Então, mais com menos, menos. Então, 10z menos 1, tá certo? É igual a 9z negativo, porque prevalece o sinal do maior valor absoluto, que no caso é o sinal de menos do 10. Repete o z. Aqui nós temos esses dois termos que são semelhantes também, certo? Então, aqui mais com menos, menos. Repete o sinal do maior valor absoluto. 560 menos 7 é igual a 553. Então, a expressão encontrada foi menos 10z ao quadrado, menos 9z, mais 553 sobre z ao quadrado, menos z, menos 56. Por quê? Vamos repetir agora, tá certo? A expressão que representa essa fatoração, tá certo? Então, quem é a expressão que representa essa fatoração? É o z ao quadrado menos z menos 56, tá certo? 10ª questão. Efetue as operações indicadas abaixo para descobrir outras frações algébricas que essa empresa de aviação utiliza em seus cálculos. Lembre-se de escrever a condição de existência de cada fração algébrica. Então, temos aqui, na letra A, uma multiplicação entre frações algébricas. Então, vocês teriam que multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui para poder facilitar? Então, vejam que eu tenho aqui no numerador, tá certo? Eu tenho x mais y, eu repeti, e fatorei aqui esse denominador para poder facilitar, tá certo? Então, vejam que 2a menos 2b, o fator comum entre eles é o 2, coloquei 2 em evidência. Então, aqui fica 2a dividido por 2 é igual a A, coloca dentro do parênteses, menos 2b dividido por 2 é igual a B, coloca B dentro do parênteses, fechou o parênteses, tá certo? Com relação à segunda fração,
algébrica, não tenho o que fatorar, eu repeti. Então, aí vocês poderiam simplesmente cancelar, porque quando o denominador de uma fração é igual ao numerador da outra fração, simplesmente pode cancelar. Então, eu cancelei aí, no caso, o A menos B, tá certo? Então, sobrou no numerador x mais y, e no denominador vai sobrar 2, que vai multiplicar x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y, no caso aqui, menos 2y, tá certo? Então, qual seria a condição de existência aqui? Vocês fariam 2x menos 2y diferente de zero. Então, resolveriam aí, tá certo? Essa na equação do primeiro grau, iriam encontrar que a condição de existência é de x ser diferente de y, tá certo? Essa seria a condição de existência. Na letra B, tá certo? Eu tenho c ao quadrado mais 2cd mais d ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado para a primeira fração algébrica, que irá multiplicar a mais b sobre c mais d. Então, aí eu fatorei, tá certo? O numerador, vejam que é o trinômio quadrado perfeito, logo eu extraí a raiz quadrada, tá certo? Dos termos das extremidades. Então, raiz quadrada de c ao quadrado, c, raiz quadrada de d ao quadrado, d. Então, seria c mais d elevado ao quadrado. Sendo que, como está elevado ao quadrado, eu posso repetir isso aí duas vezes. c mais d que multiplica c mais d. Com relação ao denominador, eu tenho diferença de dois quadrados. Então, vocês teriam que extrair a raiz quadrada desses dois termos. Raiz quadrada de a ao quadrado, a, raiz quadrada de b ao quadrado, b. Então, a fatoração seria, um fator seria a diferença entre essas raízes e o outro fator seria a soma dessas raízes. Vejam que aqui, com relação ao segundo fator, não tem como fatorar. Então, vamos fazer agora as eliminações. Então, aqui, ó, c mais d, eu posso cancelar com c mais d, porque o numerador é igual ao denominador da outra fração. Assim como a mais b, que é o denominador dessa primeira fração, é igual ao numerador da outra fração. A mais b também pode cancelar. Então, quem sobrou no numerador? C mais d. E quem sobrou do denominador? A menos b. Então, a condição de existência seria a menos b diferente de zero. Certo? Seria uma equação do primeiro grau. Então, ficaria a diferente de b, porque o b passaria para o outro lado com a operação inversa. Então, a condição de existência seria de a ser diferente de b. Lembrando que a condição de existência é encontrar um número em que as variáveis não podem assumir, de forma que se aquela variável assumir esse número, tá certo? O denominador ficará igual a zero, e não existe nenhuma fração com denominador igual a zero, tá certo? Com relação à letra C, nós temos aqui divisão de frações, onde eu vou repetir a primeira fração, que é 3 menos x, sobre x ao quadrado mais x, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quem seria o inverso da segunda? X mais 1 sobre 2x ao quadrado, tá certo? Então, aqui, percebam que eu fatorei, tá certo? Esse denominador da primeira fração. Vejam que a fatoração aqui é fator comum em evidência. Então, x é um fator comum, o de menor grau ficará em evidência. Então, x ao quadrado dividido por x, x mais x dividido por x, 1. Tá certo? Então, aqui foi o único que deu para fatorar. Percebam que x mais 1, que é o denominador da primeira fração, é igual ao numerador da outra fração, então eu cancelei. Sobrou no numerador 3 menos x e no denominador sobrou quem? X que multiplica 2x ao quadrado. Então, aqui x que multiplica 2x ao quadrado é igual a 2x ao cubo. Tá certo? Então, aqui a condição de existência seria 2x ao cubo diferente de zero. Então, aí, vocês teriam que x tem que ser diferente de zero, tá certo? Porque esse x aqui for zero, então aqui 2 vezes 0, 0 não pode, né? Então, aqui x não pode ser igual a zero, tá certo? Na letra D, nós temos o seguinte, ó. Diferença de dois quadrados. Então, eu fatorei aqui, tá certo? Extrair a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. Raiz quadrada de a ao quadrado, a, raiz quadrada de b ao quadrado, b. Então, a fatoração será, um produto será a diferença dessas raízes e o outro será a soma dessas raízes. Com relação ao denominador, a fatoração será o quê? Fator comum em evidência. Percebam que 3 é o número máximo que dá para dividir esses dois coeficientes ao mesmo tempo. Então, coloquei 3 em evidência. Então, aqui seria 3c dividido por 3, c mais 9 dividido por 3, 3, tá certo? Então, vejam que o segundo fator não tem como fatorar, então eu repeti. Então, analisando, vejam que a mais b, que é o numerador da primeira fração, é igual ao denominador da outra fração, então eu cancelei. Isso na multiplicação, tá certo? C mais 3, que é o denominador de uma fração, é igual a o numerador da outra fração. C mais 3 eu cancelei, tá certo? No numerador sobrou
A menos B, e no denominador sobrou 3. Então, aqui não terá condição de existência, porque aqui eu não tenho uma fração algébrica, porque eu não tenho variável no denominador. Vejam que no numerador tem, mas no denominador não tem. Então, não classificamos como uma fração algébrica. Na letra E, nós temos o seguinte, aí eu coloquei aqui, tá certo? O resultado não é uma fração algébrica. Na letra E, nós temos aqui uma divisão, tá certo? Na divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu já fatorei o numerador, tá certo? Então, aqui a fatoração será fator comum em evidência. Vejam que x ele é um fator comum. Colocamos em evidência o de menor grau. Então, abrimos parênteses para colocar o outro fator. Então, x ao quadrado dividido por x será igual a x menos x dividido por x, 1. Aqui, no caso, também será fator comum em evidência. Fator comum será 3. Então, será 3x dividido por 3. X mais 3 dividido por 3, 1. Que multiplica, então, vejam que agora aqui, ó, eu inverti, tá certo? Então, aqui a fatoração de x ao quadrado mais x. Então, aqui será novamente fator comum em evidência. X, ele é o fator comum, tá certo? Então, aqui ficará o quê? X ao quadrado dividido por x é igual a x, mais x dividido por x, 1. E esse outro aqui é diferença de dois quadrados. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Então, a fatoração será o quê? Um fator será a diferença dessas raízes e o outro fator será a soma dessas raízes. Então, analisando aqui, vocês podem observar que x menos 1, que é o numerador dessa primeira fração, é igual ao denominador da outra fração. X menos 1, então, eu cancelei. Posso também cancelar aqui, ó. Tá certo? Porque também pode ser da mesma fração. O numerador de uma fração é igual ao denominador da mesma fração. Então, eu cancelei também, tá certo? Então, quem sobrou do numerador? X vezes x, porque aqui é uma multiplicação, que é x ao quadrado. E quem sobrou do denominador? O 3 que vai multiplicar é x mais 1, tá certo? Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Poderia também ter cancelado aqui, ó, o x mais 1 com x mais 1, tá certo? Então, ficaria de todo jeito, 3 que multiplica aqui x mais 1. Então, aqui a condição de existência seria 3x mais 3, diferente de 0, tá certo? Então, aí vocês iriam encontrar, resolvendo essa equação do primeiro grau, que o x teria que ser diferente de menos 1. Porque se o x aqui for menos 1, ficaria 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com mais 3, a soma de dois termos com sinais diferentes é igual a 0. Então, seria igual a 0 e não pode. A condição de existência é justamente determinar o valor que a variável do denominador não pode assumir, tá certo? E com relação a f, nós temos o seguinte. Nós temos novamente divisão entre frações algébricas. Então, repete a primeira fração, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu já coloquei aqui na sua forma fatorada. Então, aqui será fator comum em evidência. Vejam que o x é um fator comum. Coloque em evidência o de menor grau, tá certo? No caso, x. Então, será x ao quadrado dividido por x, tá certo? Que é igual a x, menos xy dividido por x, cancela os termos iguais, sobrou y, certo? Sobre, então vejam que aqui o y é um fator comum, coloquei ele em evidência, xy dividido por y, cancela os termos iguais, sobrou x, mais y dividido por y, 1, tá certo? Então, agora com relação à segunda fração que eu inverti. Então, x ao quadrado mais x, vejam que aqui é fator comum em evidência, fator comum é o x, o de menor grau, então x ao quadrado dividido por x, x mais x dividido por x, 1, tá certo? Com relação a essa expressão aqui, também fator comum em evidência, o y é um fator comum, coloco de menor grau em evidência, então xy dividido por y, cancela os termos iguais, no caso o y, sobrou x, menos y ao quadrado dividido por y, é igual a y, tá certo? Então, vamos cancelar aqui, ó, x mais 1, tá certo? Do denominador da primeira fração, com x mais 1 do numerador da segunda fração. X menos y é o numerador da primeira fração, com x menos y, o denominador da segunda fração. Então, no numerador sobrou x vezes x, x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado. Então, a condição de existência seria y ao quadrado diferente de 0. Ou seja, o y tem que ser diferente de 0, tá certo? Seria a condição de existência, tá bom? Então, agora, nós temos o seguinte, na letra G e na letra H, nós iremos ter o quê? Nós iremos ter adição, tá certo? E subtração, no caso, adição algébrica,
com as frações algébricas, tá certo? Na letra G é bem simples porque os denominadores são iguais. Então, o que é que iríamos fazer? Manter esse denominador e fazer a operação com os numeradores juntando os termos semelhantes. Seria 2g ao quadrado menos g ao quadrado, tá certo? Menos g ao quadrado. Logo em seguida seria menos 5, menos 3, por que menos 3? Porque aqui tem um menos, ó. Então, menos com mais ficaria menos, tá certo? Então, seria menos 5, menos 3 com mais 9. Eu coloquei aqui, tá certo? Então, aqui ficaria 2g ao quadrado menos g ao quadrado daria g ao quadrado. G ao quadrado menos g ao quadrado daria 0. Então, aqui já cancelaria, tá certo? Agora, aqui, menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui ficaria menos 8 com mais 9. Então, menos com mais menos, 9 menos 8, 1. Então, ficaria 1 sobre g ao quadrado. Então, a condição de existência seria g ao quadrado, tá certo? Diferente de 0. Ou seja, o g teria que ser diferente de 0. Na H, tá certo? Vejam que os denominadores são diferentes. Então, aqui teria que tirar o MMC dos denominadores. Sendo que o MMC de H menos 3 é o próprio H menos 3. O MMC de H mais 3 é o próprio H mais 3. E o MMC de H ao quadrado menos 9, no caso aqui, teria que fatorar por diferença de 2 quadrados. Porque eu tenho 2 termos e o sinal de menos entre eles. Então, vocês teriam que extrair a raiz quadrada desses 2 termos. Raiz quadrada de H ao quadrado, H, raiz quadrada de 9, 3. Então, a fatoração seria, no caso, um produto seria a soma dessas raízes, que seria H mais 3, e a outra seria a diferença, tá certo, dessas raízes, que seria H menos 3. Então, nesse caso, vocês teriam que a fatoração, tá certo, o MMC, seria H menos 3, que multiplica H mais 3. Para descobrir o numerador, vocês teriam que dividir esse novo denominador pelo denominador anterior e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, seria H menos 3, que multiplica H mais 3, tá certo? Dividido por H menos 3. Então, cancelaria os termos iguais. Sobrou quem? Sobrou H mais 3, que vai multiplicar H mais 3, tá certo? Então, coloquei aqui dentro do parênteses. Então, seria H menos 3, que multiplica H mais 3, tá certo? Dividido por H mais 3. Então, ficaria H menos 3, que vai multiplicar o menos 2, como eu coloquei aqui, tá bom? Então, agora seria H menos 3, que multiplica H mais 3, dividido por quem? Dividido por H ao quadrado menos 9, sendo que H menos 3, que multiplica H mais 3, é a fatoração de H ao quadrado menos 9. Então, essa divisão será igual a 1, que é a mesma coisa. 1 que irá multiplicar quem? Menos 24 mais 4H. Então, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Mas lembre-se que tem um sinal de menos aqui. Então, primeiramente, vocês iriam fazer menos com mais menos, menos com mais menos. Tá certo? Então, aqui, ó, fica menos, tá certo, gente? Não fica mais, não. Então, aqui fica menos 24, menos 4H, como eu coloquei aqui embaixo. Mas aqui eu esqueci de trocar, tá certo? Então, coloque aí menos. Então, agora vamos juntar os termos semelhantes. Sendo que antes de juntar os termos semelhantes, temos que eliminar esses parênteses, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. Seria H vezes H, H ao quadrado, H vezes 3, 3H. Mais 3 vezes H, 3H, 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes H, 2H, menos com menos aqui, mais 2 vezes 3, 6, menos 24, menos 4H, tá certo? Então, aqui eu juntei os termos semelhantes, H ao quadrado, tá certo? Só tem um único termo, que é H ao quadrado. Então, aqui, ó, 3H mais 3H, 6H, 6H menos 2H, 4H, 4H com menos 4H, zerou, então já eliminei, tá certo? Então, aqui com relação aos termos independentes, então seria aqui, ó, 9 mais 6, que seria igual a 15, tá certo? 15 menos 24 daria igual a menos 9, tá certo? Então, aqui, percebam que H ao quadrado menos 9 é a mesma coisa de H menos 3, que multiplica H mais 3. Então, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Não terá condição de existência, porque não será uma fração algébrica, tá certo? Como eu coloquei aqui, o resultado não é uma fração algébrica. Agora, com relação a H, vejo que eu tenho uma divisão entre frações algébricas. Então, aqui na divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, seria 2 mais 2A sobre x ao quadrado, que iria multiplicar por 5x, tá certo? Sobre x mais AX.
Então, nesse caso aqui, eu já coloquei a forma fatorada. Vejam que em relação a esse numerador, o fator comum é 2. Então, eu coloquei 2 em evidência, tá certo? Como eu coloquei aqui, 2 em evidência. Então, seria o quê? Seria 2 dividido por 2, que é igual a 1, tá certo? Mais 2A dividido por 2, que é igual a. Fechou parênteses, tá certo? Com relação ao denominador, não tem como fatorar, eu repeti, x ao quadrado, vezes 5x também não tem como fatorar, eu repeti. E agora, com relação, tá certo, ao denominador, que agora isso aqui é o denominador, o fator comum é x, coloquei x em evidência, tá certo? Então, será x dividido por x, que é igual a 1, mais, tá certo, ax dividido por x, que é igual a. Então, aqui vamos cancelar os termos que são iguais. 1 mais a do numerador é igual a 1 mais a do denominador da outra fração. Eu cancelei. Cancelei também aqui esse x, ó. Esse x do numerador, tá certo? É igual ao x do denominador, também pode cancelar. Então, quem sobrou do numerador? 2 vezes 5, que é igual a 10. E quem sobrou do denominador? X ao quadrado, tá certo? Então, isso aqui é a fração algébrica obtida, tá certo? Na letra I. Então, a condição de existência seria x diferente de 0, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês. Outra coisa, vejam que aí os cálculos são longos, então é necessário que esses cálculos tenham sido feitos no caderno de matemática de vocês. Então, tirem fotos também desse caderno e mandem para mim lá no direct para eu anotar também a participação, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!